irmãos, boa noite a todos. Todos nós que aqui chegamos ou somos trazidos, sempre a gente é muito bem recebido. Tem essa falange de amor e de luz que comporta a nossa querida Casa do Evangelho. Esses espíritos que com tanto carinho cuidam de nós e que chegam de mansinho ao nosso coração, à nossa mente e nos inspiram nas melhores decisões. Então, como todas as tarefas que a gente realiza aqui na Casa do Evangelho, a gente sempre inicia com uma prece, com uma mentalização positiva. É só a gente deixar de lado as questões cotidianas e centralizar a nossa mente e o nosso coração na fonte inesgotável do amor verdadeiro, que é o amor incondicional. Esse ensinado, exemplificado por Jesus de Nazaré. Meus queridos benfeitores responsáveis pela tarefa que a gente chama de difusão doutrinária na noite de hoje, a eles solicitamos permissão para, assim, realizar a tarefa. Estamos todos em paz, gratos a Jesus. E que assim seja e assim é. O nosso coordenador na noite de hoje nos pediu para conversarmos um pouquinho sobre Maria de Nazaré. Então, a gente lança a mão de algumas informações que estão colocadas nos livros por pessoas que são mais estudiosas do que nós e investigam ao longo da história da humanidade a personagem Maria de Nazaré. Então eu peguei fundamentalmente João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, e separei, tem um mosquito aqui, desculpa, separei algumas questões para colocar para vocês, e também essa foto aqui, ó, de Maria de Nazaré, certo? Que é uma foto mediúnica, certo? Como tem também aqui a foto de Jesus de Nazaré, que também é uma foto mediúnica. Como o artista enxergou o Espírito, como o Espírito se mostrou para ele, né? Então nós temos diversas informações sobre a personalidade Maria de Nazaré. Então quando nós vamos falar de Maria de Nazaré, a gente primeiro logo centra na questão, aliando sempre Maria de Nazaré a Jesus de Nazaré, não é? Porque é a mãe do Mestre, é o Espírito que foi escolhido pela espiritualidade maior, tá? Para exercer esse papel de companheira de Jesus de Nazaré. Tá bem? Então, dizem-nos os espíritos superiores que, da mesma forma que Jesus precisou algum tempo de preparação para interagir conosco aqui no planeta, Maria de Nazaré também precisou, né? Houve o aceite, digamos assim, da personalidade Maria para realizar essa incumbência, esse trabalho de promover o crescimento físico do Espírito Jesus de Nazaré. Tá bem? Então, no ambiente espiritual, na programação minuciosa da bondade e da misericórdia do Pai, que organiza minuciosamente todos os detalhes que ocorrem aqui no planeta. No momento em que a espiritualidade superior reconheceu que deveria chegar, encarnar entre nós o Cristo planetário que é Jesus de Nazaré.
o governador do planeta, o espírito mais evoluído, responsável, olha só, responsável pela maturidade de todos os espíritos que coabitamos o planeta, tanto encarnados quanto desencarnados, constantemente inspirando a diversas entidades que encarnam em diferentes lugares do globo, para que o amor seja conhecimento das pessoas. Porque enquanto a gente é um espírito primitivo, enquanto nós somos primitivos, a gente se deixa levar muito pelo instinto. E a gente faz coisas sem saber as consequências, de uma forma imatura, e a gente é violento, a gente tem dificuldades de ser fraterno, a gente é muito orgulhoso, muito vaidoso. E esses espíritos primitivos éramos os que estávamos na época de Jesus de Nazaré. Quando nós acreditávamos que existiam diversos deuses e a bondade e misericórdia de Deus permite a presença de Moisés na Terra, encarnado, que nos traz a verdade da unicidade do Pai. Então, nós começamos a entender melhor a fenomenologia do planeta, do clima. E quando chega Moisés, com essa informação, além da unicidade do planeta, da unicidade de Deus, porque Deus é único, também Moisés nos traz 10 informações valiosíssimas. Éramos nós que estávamos lá. E a nossa maturidade consciencial, emocional e espiritual começa a amadurecer e a captar melhor essas informações. E nós deixamos de ser politeístas e nos tornamos monoteístas. Mas ainda somos muito violentos. Ainda queremos conquistar. Ainda brigamos muito. Guerreamos muito. Daqui a pouco, a espiritualidade superior percebe a necessidade do próprio Cristo planetário estar conosco aqui na Terra. E aí é que é escolhida, eleita Maria de Nazaré para ser a companheira dele. Maria de Nazaré, irmã de Jesus de Nazaré, irmã de Jesus de Nazaré, porque todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos filhos do mesmo Pai, Jesus é nosso irmão maior. E Maria aceita a proposta de dar à luz a Jesus de Nazaré. Então conhecemos diversas histórias de Jesus de Nazaré contidas no Novo Testamento. Mas especificamente, hoje nós queremos perceber Maria de Nazaré com a sua generosidade e o seu trabalho, a benemerência de Maria de Nazaré. Então, João Nunes Maia nos fala dessa pessoa serena, dessa pessoa humilde de coração, tranquila, serena, esperançosa, otimista e com muita fé no Deus único. Quando ela percebe que aos 12 anos o menino já tem uma eloquência significativa, ela já tem sim a intuição de que aquela amorosidade ela é diversificada, é diferente da grande maioria. Além do que, vemos a humildade de Maria ao aceitar estar junto com José,
José já tinha outros filhos e era bem mais velho, né, que tinha mais idade com ela. E nós conhecemos o menino da manjedoura, nós conhecemos a história do nascimento de Jesus e o quanto que Maria enfrenta com galhardia, com força, com coragem, com determinação, uma série de eventos que dizem respeito a carências múltiplas, carências de alimento, carências de abrigo, carências de oportunidades, vivendo um clima político altamente pernicioso. Para ela parir o seu filho, ela precisa se esconder, fugir da polícia. Sabemos disso, né? Isso aí a gente já estudou. E mesmo assim ela enfrenta. E vai morar longe da sua família, ela vai se esconder no Egito, onde Herodes talvez não consiga achá-la. Ela com o companheiro José, cuidando do menino Jesus. Tá bem? Então nos contam que foi um momento de muita luta. E é interessante porque nós também vivemos algumas lutas no cotidiano. Carência de oportunidades, carência de educação, carência de atitudes, carência, não sabemos, nos enchemos de dúvidas às vezes com os nossos filhos, a gente tem essas situações. Será que eu estou agindo certo com meu filho? De que forma eu posso promover mais crescimento, mais maturidade no meu filho? Será que eu estou sendo uma mãe que meu filho precisaria? E nós também enfrentamos uma série de contingências que são amenizadas sempre pelo tamanho da nossa fé. A fé em nós mesmos, em nossos potenciais, nos nossos enfrentamentos, e fé na bondade, na misericórdia do Pai. E vamos nos reconhecendo filhos do Altíssimo, e vamos nos reconhecendo que é esse Pai que aumenta a nossa força interna. Naqueles momentos em que a gente acha que vai desistir, naqueles momentos nós sentimos uma força estranha, como diz a música do Roberto Carlos, não é? Uma força estranha que diz, calma, respira, tu pode, tu consegue, tu é capaz. Então nada diferente de nós são as vivências que Maria de Nazaré que nos contam os historiadores, né? De que Maria de Nazaré vivenciou. Então, lá pelos 29 anos de Jesus, dos 29 aos 33, quando Jesus acreditou que estava no momento mais especial para evangelizar as almas, não é? Aí parece que os historiadores se focam mais em Jesus e Maria de Nazaré não é muito falada, né? Porque Jesus sai a pregar o Evangelho, tá bem? Mas a espiritualidade superior nos traz informações dos feitos de Maria de Nazaré, né? Ela trabalhava muito com os essênios, que é um grupo, uma comunidade, né, muito fraterna. Então, antes mesmo de que houvesse, né, o desencarne de Jesus de Nazaré, a morte do corpo de Jesus, né, já existiam o que depois veio a chamar-se as casas do caminho. Então Maria de Nazaré trabalha, né, ela curte muito como é que ela chama? A Vila das Flores, né, que é naquela época, a doença que mais assolava, que mais matava, não eram os mosquitos. Desculpa. Tá? A doença que mais matava realmente as pessoas era a lepra. Hoje se chama hanseníase, né? Então, é uma situação devastadora em que as pessoas tendo esse diagnóstico, né, elas eram
afastadas da comunidade, né? Porque a lepra era muito contagiosa. Então as pessoas que contraíam essa doença, elas eram afastadas das comunidades e levadas, sabe, digamos que para o meio do mar. Maria de Nazaré, ela cuidava dessas pessoas. Ela não tinha receio de contágio, não tinha receio de contágio. E essas pessoas porque ficavam sem alimento, ficavam sem abrigo, ficavam sem remédios. E ela se dedicava muito a essa, que eu não estou achando agora, que eu separei umas coisas para ler para vocês, né? Mas enfim, né? Certa vez, Jesus encontra com ela num leprosário desses, né? E ele conversa com ela, né? Diz ele: mãe, eu queria estar ao teu lado, lembrando os dias em que eu era dono do teu colo e passando as mãos nos teus cabelos sedosos. Sempre peço ao Pai que está nos céus pela paz do teu coração, para que possas resistir aos dramas que educam e instruem. Porque não viemos ao mundo para gozar as delícias na afeição que os homens conhecem. Estamos na terra para dar o testemunho da existência de Deus, dos anjos e de nós mesmos, e de que a morte não existe dentro da eternidade. Ainda segue Jesus conversando com ela. Confia em teu coração, por já teres sentido o que é o verdadeiro amor. Aquele que desconhece barreiras e que ama a todas as criaturas sem distinção. Nos contam que o coração de Maria era um foco de claridades que somente os santos tinham condições de emitir. Nós vemos que Jesus sai a pregar, mas de todo ele não abandona Maria. Nas suas andanças, ele encontra Maria onde ela está trabalhando. E este é um dos encontros, né? Ele era de todos e deveria estar mais próximo da pessoa que ele mais amasse. Maria sempre diz o quanto o ama, né? Nessa ocasião, José, que é o companheiro de Maria, o pai biológico de Jesus, né? Que era mais velho que Maria, ele desencarna, tá? E Maria fica, digamos que, sozinha, porque Jesus e os seus irmãos, eles têm algumas outras atividades, né? Mas ela sempre diz que sentia muita saudade de José. Ela sabe que José é um espírito imortal, que o desencarne só ocorreu, mas mesmo assim ela sente a falta física, como também sentia a falta física de Jesus. Por isso que Jesus dava um jeito de vez em quando encontrar-se com ela, né? Então, esta parte aqui, quando o mestre estava, então, como eu dizia, com 29 anos, né, foi à sua casa em Nazaré, com alguns dos irmãos da ordem, né? Verso a mãe, ali sentiu a voz do seu pai dizendo: chegou a hora de consolidar o trabalho, agir à luz do dia, falar e não se calar, colocar a luz em cima da mesa, mostrar a todas as consciências os caminhos da redenção da humanidade, entregando a boa nova ao povo pelas vias do coração. Esse é o momento em que Jesus vai anunciar a Maria que ele precisa sair para pregar. Quando começa realmente todo um trabalho de Jesus, né? Aí a Maria ficara tão recolhida em Nazaré, onde atendia a uma multidão que desejava saber a história do nascimento do Messias, e ela, no que podia, dava a conhecer a vida do seu filho amado. Depois passou a trabalhar no apoio aos que sofriam de injustiça. Primeiro ela trabalhava com os leprosos. Olha bem, quando Jesus sai a pregar, que era um outro momento, ela começa a trabalhar no apoio
aquelas pessoas que sofriam de injustiça, de fome e do rigor do tempo. Sempre se fazia a companhia dos desprezados da sociedade, principalmente leprosos que viviam nos vales, passando as maiores provações que se pode imaginar. Porque naquela época as pessoas eram muito perseguidas pela justiça. O que é a justiça? O que hoje a gente chama de poder civil, né? Então hoje a gente chama de polícia. Né? Então ela cuidava dessas pessoas, né? Então no Vale das Flores, que era onde estavam os leprosos, né? A mãe de Jesus começou a trabalhar sozinha nesse Vale das Flores, né? Até mesmo os seus mais chegados companheiros não suportavam a ideia de aproximação com aquele tipo de gente. Muitos já em estado de decomposição. Para aquela aproximação era preciso muito amor, o que não faltava ao coração de Maria. À primeira vista, eles se assustavam, demorando-se para chegar perto daquela senhora de Maria. Pensavam que ela era louca. Os próprios leprosos achavam que ela era louca. Mas como é que ela tem coragem? Como é que ela vem trabalhar conosco? Como é que ela vem cuidar da gente, né? Pois muitos poderiam estar ali com eles e não eram contaminados, né, pela terrível doença. Mas aquela mulher não era louca. A sua loucura era o amor por toda a humanidade. Maria de Nazaré, a mãe do Divino Mestre, só conseguiu falar com eles, com os leprosos, pela primeira vez, depois de muitas visitas silenciosas, porque eles, claro, desconfiavam, ninguém chegava para ajudá-los, né? Então, depois de muitas visitas silenciosas, só que ela conseguiu falar com eles. Eram mais de 300 leprosos, 300 pessoas, que moravam em cabanas improvisadas e em cavernas feitas pela própria natureza. Só Deus sabe como vivia aquele povo, como conseguiam viver sem alimento. A escravidão no Egito era como o céu em comparação ao Vale das Flores. A escravidão que muitos viveram no Egito seria um céu se fosse comparado com esse lugar onde Maria trabalhava, que era o Vale das Flores, né? Então, aí ainda temos uma parte que diz assim, quando Jesus um dia chega do lado dela e diz assim: mãe, como te quero. O meu coração se alegra na alegria que ofertas a esses que tanto amo e que deves amar como a mim. Sinto que os teus passos marcam a tua grandeza, distribuindo esperança aos que sofrem e paz aos atribulados. Entrego o teu coração como fonte de esperança para os filhos do infortúnio e eterniza a tua alegria para a alegria dos que te cercam. E ainda Jesus, levantando o ânimo de Maria: mãe, quando quiseres me ver, diz Jesus a ela, venha ao encontro desses desprezados da sociedade. Quando sentires necessidade da minha presença, veste aos que estão nus. Estou sempre com os que não têm teto. Olha o que Jesus diz para Maria. Estou sempre com os que não têm teto e estarei contigo sempre, porque atendes à voz de Deus. Maria atende ao pedido de Deus no mundo da tua consciência. A paz te deixo, a paz te dou. Daí é que surgiu essa frase de Jesus, né? A paz te deixo, a paz te dou. Né? Então, eu procurando mais algumas, né, questões assim importantes, né? Quando ela consegue conversar com as pessoas, ela também evangeliza. E tem essa fala dela que diz assim, ó, ela começa a usar o nome de Jesus nas suas pregações. Quando ela diz, sou a mãe de Jesus,
mas sou mãe também de todos vós. É a primeira vez que Maria de Nazaré, trabalhando aí com os leprosos, ela se diz mãe de toda a humanidade. Diz ela, sou a mãe de Jesus, mas sou mãe também de todos vós, na mais profunda expressão dos meus sentimentos. Este lugar em que vos encontrais é também o meu lar, diz ela, porque sei que nele vou encontrar os filhos do meu carinho e aqueles que irão me compreender na posição de mãe do Messias prometido pelas Escrituras Sagradas. Quero vos dizer o que ouvi dele e tenho ouvido dos anjos. É a primeira vez também que ela refere a sua mediunidade. Tá? Então ela começa a dizer o que ela está escutando também dos anjos. Então ela quer falar para as pessoas, para o povo, o que ela escutou de Jesus, mas também o que ela ouviu dos anjos, né? E mais adiante, em outra oportunidade, ela diz, quero vos falar de muitas coisas que entendo e daquilo que eu vi de pessoas cuja conduta não deixa pessoa alguma delas duvidar. Olha o lado humano agora de Maria, sabe? Tenho ansiedade que me ouçais e compreendais, e que são bem-aventurados os que sofrem, pois deles está próxima a paz de consciência. Bem-aventurados os que sofrem, pois deles está próxima a paz de consciência. Que são bem-aventurados os que são renegados pela sociedade humana, eles que as pessoas fugiam deles. Bem-aventurados os que são renegados pela sociedade humana, porque deles é o reino da luz. E que bem-aventurados são os que estão distanciados das alegrias humanas e transitórias, porque são deles as alegrias imortais. Ela pega as informações de Jesus e apresenta isso, entendeu? Para as outras criaturas, né? Então, esse Vale das Flores, onde Maria trabalhou todo esse tempo, se transformou com a força da esperança. Mesmo depois da crucificação do Cristo, do martírio todo aquele, ela continua atuando com os leprosos. O Vale das Flores se transformou com a força da esperança. Pouco se falava em doenças. Olha como conseguiu modificar até a emoção, o sentimento daqueles coitados. Os homens e mulheres deformados, porque vão deformando, vão perdendo pedaços do corpo, né? Os homens e mulheres deformados já sorriam, procurando trabalhos com que pudessem aproveitar o tempo. Com um espaço de tempo, um grupo de essênios, que era a comunidade com os quais ela trabalhava, ali compareceu, aprenderam a esquecer a enfermidade, deixaram de lado o preconceito. Olha só. Então, com a passagem do tempo, um grupo de essênios ali compareceu, esquecendo a enfermidade reinante, por serem homens preparados de sentimentos. Ainda mais com a mãe de Jesus à frente, vivendo e se misturando com eles, pensando e falando em todos os momentos na difusão da Boa Nova, porque eles aprenderam com Maria e entre eles já conversavam para difundir a Boa Nova do Reino de Deus. Aí eles ganham essa força poderosa que iria salvar a humanidade. E ainda tem mais um trechinho que eu preciso ler para vocês, que diz assim: os homens da fraternidade, sabendo da frente de trabalho aberta por Maria, abraçaram a luta, como sendo a causa de Jesus. Olha bem que importante isso aqui. Começaram a chegar recursos. Vinham recursos dos santuários de Hermon, do Tabor, de Carmelo, de Moabe, de Quarantana, que são diversas aldeias próximas, das Oliveiras, de Horebe,
e de vários outros no profundo silêncio que a caridade pede. Os companheiros da fraternidade esqueceram doenças e doentes e formaram uma sociedade cuja porta de entrada era o coração, no encontro da luz do entendimento. Todos eram filhos de Deus, reconhecendo a presença dos céus pela presença de Jesus e agora de Maria de Nazaré. Os enfermos do vale, entre aspas, os enfermos do vale, compreenderam imediatamente que ainda existiam muitos corações bondosos no mundo. Pessoas que já estavam desiludidas sobre a raça humana, sobre a alma humana, sentiram um fortalecer-se dentro de suas almas o amor de Jesus, a misericórdia do Pai. Então nós vamos ver com toda aquela problemática do desencarne de Jesus, que essa parte a gente já conhece, o quanto que Maria esteve ali junto, tá bem? Então nós vamos ver bem mais adiante lições bem interessantes. Tá? Depois que Jesus desencarnou, Maria e João descansavam por umas semanas em Nazaré. Eles ficavam no Vale das Flores, mas aí eles... Tinha mais algum minutinho? Sim? Então, eles estavam em Nazaré, tá? Ela lembrou-se da cidade das Flores e foi com João e vários essênios anunciar o ocorrido. Foi avisar para eles que o desencarne da morte de Jesus. João falou em seu lugar e todos eles choraram. Mas ela conversou com todos e sentiu no templo que a sua vida deveria mudar, pois sabia desde o princípio da missão do seu filho. O que mais iria lamentar? Tudo fora vitória. Deveria haver somente beleza nas linhas da vida do Messias e não tristeza. Foi mudando de fisionomia e ganhando a alegria pura. Aquela que brincava em suas feições quando era criança e falava de pertinho com o Pai, que é Deus. Maria e João combinaram partir para Éfeso, tendo antes procedido às despedidas dos companheiros diletos que estiveram mais próximos durante a caminhada do Mestre. A Maria de Magdala, Maria pediu que não se esquecesse da cidade das Flores, onde ela, a mãe de Jesus, deixara o coração. Os essênios fizeram como formigas no tempo do estio. Deixaram os santuários e saíram todos a pregar. Ora junto aos discípulos, ora sozinhos, dando todos os tipos de testemunhos, mas levando a palavra de Deus pelo que fora dito por nosso Senhor Jesus Cristo. Abre aspas. Chegou o momento de trabalhar às claras. Chegou a hora de sair o novo sol para clarear o mundo inteiro. Surgem aí as chamadas casas do caminho. Tá bem? Mas a primeira delas foi o Vale das Flores. A primeira delas foi o Vale das Flores. Então, depois de atender, Maria continuava trabalhando, né? Depois de atender as centenas de pessoas naquele dia aventuroso, viu aproximar-se um homem esbelto, barbas e cabelos longos, ostentando encantador sorriso, que irradiava energia e que parou na sua frente. Ela recordou-se de Jesus e disse com meiguice: posso te chamar de filho? Ele olhou para ela, expressando grandeza d'alma, e respondeu: eu quero te chamar de mãe. Abraçaram-se os dois na extensão de todo o amor de duas almas, que duas almas podem sentir no mundo, dentro da pureza da mais alta elevação espiritual. Seus olhos se umedeceram e Maria, enternecida, chorou
intensamente. A lembrança do seu filho amado não tinha se apagado da sua mente. Aí aproximou-se um velhinho lentamente. Maria sentiu um perfume diferente. Uma fragrância que lhe comoveu a alma, que somente a presença do seu filho a fazia sentir. Lembrou-se muito mais do que poderia na sua memória e parecia que a imagem de Jesus saía da cabeça do velhinho. Esse senhor era um mendigo, de modo que ela poderia tocar-lhe e sentir a sua magnânima presença. Maria pegou nas mãos do ancião e sentiu a vontade de beijá-las, o que fez com ternura. No mesmo instante notou os sinais dos cravos nas suas mãos. Olhou para os pés e viu a mesma coisa. Ergueu a vista e certificou-se que realmente era Jesus, o seu filho do coração. Apareceu para ela como um velhinho, mendigo, pedindo um pedacinho de pão. Se Maria, para sua descida à terra, estagiou nos vários planos da evolução espiritual, para assumir um corpo físico que lhe permitisse ser o condutor da luz que ilumina o mundo, o seu regresso às paragens em que mourejam os anjos foi reto. Cumprida a sublime missão de favorecer a instauração de uma nova era para a humanidade, regressa Maria a ambientes condizentes com a sua magnitude de estrela, que, conduzida pela vontade do Criador dos mundos, vivendo na vigência plena de suas leis, dirige a sua luz própria na direção dos corações que já se conscientizam de que o progresso é vontade divina, nas dobras da evolução de tudo que foi criado. Atualmente, os benfeitores nos avisam que Maria de Nazaré comanda falanges gigantescas de socorro, principalmente as almas mais perdidas, as almas mais sofridas que se possa imaginar. É Maria de Nazaré que conduz essas falanges da luz. Incansável Maria de Nazaré, presente, atuante. E eu gosto de dizer um pedacinho de uma música que as gurias conhecem, minha sobrinha também conhece. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para amar, Maria de Nazaré, Santa Maria, Maria de Nazaré. E agradeçamos a Maria de Nazaré. Visualizamos o manto azulado, luminoso de Maria de Nazaré, cobrindo o planeta todo. Todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que coabitamos o planeta Terra, somos muito amorosamente cuidados, protegidos pela nossa Mãe Maria de Nazaré. Louvada Maria de luz, Maria de paz, Maria de amor, Maria de esperança, Maria de Nazaré. Humildemente da nossa parte, pedimos permissão aos queridos benfeitores da corrente da nossa querida Casa do Evangelho para finalizar a tarefa de difusão doutrinária na noite de hoje.
estamos todos em paz, gratos a Jesus. Agradecemos.